Olá, pessoal do canal Dr. Cune, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Se ainda não for inscrito, o que você está esperando? Faz inscrição aí no canal para você dar um apoio aí para o nosso trabalho. Já estamos aí encaminhando para os 5.000 inscritos, o que me deixa muito, muito feliz. Bom, hoje então a gente vai continuar aí, né, o nosso trabalho de gravação das aulas de nutrição e alimentação de coelhos, ok? Nós já estamos aí na 5ª parte, tá? E hoje eu espero acabar aí para deixar todas as aulas, todas as partes dessas aulas aqui para vocês. Lembrando que se você não viu as 4 primeiras, o link vai estar aqui na descrição, bem como o link das outras partes também, ok? Bom, então sem mais delongas, vamos compartilhar aqui a nossa tela. Bom, estávamos falando a respeito das rações, dos tipos de rações de coelhos que temos no mercado, né? E faltou um pouco a gente falar um pouco da qualidade dessas rações. Obviamente que a gente já falou indiretamente da qualidade, mas a pergunta que eu quero lançar agora e a pergunta que eu quero tentar responder, embora seja extremamente difícil, é: como eu sei que a minha ração para coelhos é de boa qualidade? Eu já falo para vocês que essa pergunta é muito difícil de ser respondida, e mesmo que a gente tenha algumas pistas, olha, mesmo assim corre o risco da gente errar, a gente achar que uma ração é de boa qualidade e ela ser de ruim e vice-versa, ok? Vamos lá então, eu vou dar agora algumas pistas para que você descubra se a sua ração de coelho é de boa qualidade. É pelo menos uma ração de coelhos feita para coelhos. Conforme eu disse na 4ª parte, a gente tem muitas rações de coelhos que não são para coelhos, porque não foram formuladas de acordo com as necessidades nutricionais desta espécie, ok? Então vamos lá. A primeira dica que eu dou, a primeira pista, ela está relacionada com uma fonte de fibra dentro da composição básica do produto. É dizer, olha só, rações para coelhos, como a gente tem que alcançar um nível de fibra elevado, de acordo com a fisiologia digestiva do animal, que nós estudamos bastante, a fibra é muito importante. Sim, então eu tenho que colocar uma fonte de fibra dentro da ração, ok? Então, a primeira coisa que nós precisamos é ter uma fonte de fibra de boa qualidade. E aí eu vou aproveitar a minha composição que eu tenho aqui desse produto para me chamar a atenção de duas coisas. Olha só, é muito comum que nós tenhamos farelo de trigo na ração de coelho. Olha, pode ser colocada até uma determinada quantidade, até 25% é normal. Acima de 25% você vai ter prejuízos, principalmente na qualidade da mastigação desse animal, ok? Vamos lembrar também que o farelo de trigo não é fonte de fibra para coelhos. Por que não é fonte de fibra para coelhos e é para outras espécies? Olha só, quando eu falo em fontes para coelho, eu estou falando em fontes de fibra que tenha mais fibra que a necessidade nutricional. O farelo de trigo não tem mais fibra que a necessidade nutricional. Então eu poderia ter uma mistura de farelo de trigo puro, que mesmo assim eu não atingiria a necessidade nutricional de fibra desta espécie. Então por isso o farelo de trigo não é uma fonte de fibra para coelhos. Ele ajuda, mas não é a fonte principal. E aí você me pergunta, qual que é a fonte principal que tem que estar aqui na composição básica do produto? Olha, o feno de alfafa é muito utilizado, o feno de tifta é utilizado, o feno de corticross, tá? A casquinha de soja é um subproduto industrial que não precisa moer, já vem pronta para colocar na ração. Então nós temos várias fontes de fibra de boa qualidade que podem estar aqui, ok? Farelo de trigo não é. E vou chamar a atenção também que casca de arroz moída, essa que vocês estão vendo aqui, embora tenha um conteúdo de fibra muito elevado, ok? A fibra da casca de arroz é de péssima qualidade, tá? E é preocupante quando uma ração tem muita casca de arroz na sua composição. Então, voltando aqui na nossa primeira pista, né, que é uma fonte de fibra na composição básica do produto. Olha só, ela tem a casca moída, porém não é uma fonte de fibra de boa qualidade. Eu precisava ter outra fonte de fibra aí para me falar que é ração de boa qualidade. Vamos lá, mais 2 pistas. Bom, a próxima pista para me descobrir se uma ração é de boa qualidade é verificar o nível de proteína bruta.
Obviamente, quando você começa a entender um pouco mais da proteína, você vai ver que o nível de proteína bruta não te indica muita coisa, não fala da qualidade da proteína. O ideal seria que nós tivéssemos noção da qualidade dessa proteína. Só que quando nós temos simplesmente a fibra bruta, a gente não sabe. Essa é a realidade. O fabricante pode ter colocado ureia aí, que a ureia vai elevar o nível de nitrogênio, e elevando o nível de nitrogênio, a gente aumenta a proteína bruta, porque a proteína bruta mede a quantidade de nitrogênio da amostra, ok? Então, assim, primeira coisa, o método da proteína bruta não é adequado para a gente falar de qualidade da proteína. Mas, considerando que nós não temos mais nada, a segunda pista se refere a verificar se nós temos aqui pelo menos aí 15% de proteína bruta para animais em crescimento e 17% de proteína bruta para animais em reprodução. Se nós estamos falando de uma ração só, nós teremos que ter, no mínimo, jogando por baixo, 16% de proteína bruta, a não ser que seja uma ração específica. Por exemplo, rações premium para animais em manutenção, coelhos em manutenção, elas têm um nível de proteína mais baixo. Mas, se eu estou comprando ração para minha granja e eu estou comprando uma ração para todo mundo que não tem nem 16% de proteína, olha, essa situação é preocupante, porque essa ração pode não satisfazer as necessidades de aminoácidos desses animais, ok? Bom, analisando essa ração aqui, você pode perceber que é uma ração que tem 13% de proteína bruta. Então, obviamente que não é uma ração que eu vou utilizar dentro da minha granja para suportar um ritmo reprodutivo, um ritmo produtivo, um crescimento adequado. Obviamente que eu vou perder se eu administrar para os animais esse tipo de ração. Então, eu tenho que estar bem ciente. De preferência, é o que eu falei com vocês. Pelo menos, tá? 15% de proteína bruta se eu estiver comprando ração para animais em crescimento, 17% para animais em reprodução, ou 16% se eu comprar para todo mundo, ok? Bom, a terceira dica aqui para a gente dar, para a gente saber se a ração é de boa qualidade, ok? É verificar o nível de fibra, tá vendo? Olha aqui, ó. Esse nível aqui, ó, FDA ou nível de fibra bruta. Vamos lembrar das aulas lá de fisiologia que a gente já gravou, que o coelho precisa de muita fibra. Então, obviamente, que aqui no FDA, eu tinha que ter um nível mínimo na fibra bruta e no FDA, eu tinha que ter nível mínimo. Porém, a legislação do Ministério não foi feita para coelhos, foi feita para outras espécies. Para coelhos, nós precisamos de nível mínimo, não de nível máximo. Entenderam? Então, se a ração está me falando que ela tem no máximo 8% de FDA, isso aqui convertendo, a gente vai para 8% de FDA e 6% de fibra bruta, olha, não atinge a necessidade mínima de fibra que eu precisaria. Ou seja, a ração não atende, não é de coelho. Então aqui nós pegamos o exemplo de uma ração que é vendida para coelhos, mas que não é de coelho. Nem o nível mínimo de fibra tiveram cuidado de ajustar. Então, como que eu vou saber se o nível está adequado? Olha, quando você vê aqui fibra bruta, nós estamos falando aí, pelo menos aí por baixo, uns 15% aqui, você vai ver, ok? Uns 15%, 150 gramas por quilo. No caso, está 60 gramas por quilo, 6%, ok? O FDA aqui, ó, quando você vê lá, ele vai ter um máximo aí por volta de 18, 19%. Ou seja, está mostrando para a gente que o nutricionista, quando desenvolveu, julgou o nível de fibra lá em cima. É o que a gente quer para coelhos, entenderam? Então, em resumo, nós exemplificamos aqui ó, o que a gente deseja numa ração de coelhos com uma ração muito ruim, que não atende os níveis nutricionais da espécie cunícola. É uma mistura, mas está muito longe de ser uma ração de coelhos, ok? Bom, nós teríamos aqui também alguns itens que estão mais desajustados, como, por exemplo, fósforo, 0,2% de fósforo no mínimo. É muito pouco, ok? Cálcio, mínimo de 1,3 e máximo de 1,6 é muito para essa espécie, ok? O cálcio está a mais e o fósforo está de menos. Então, obviamente, se eu pegasse cada um desses níveis nutricionais aí, eu vou ver que pode ter alguma falha. Mas, em linhas gerais,
vamos ficar atento aí nesses 3 itens que eu falei para vocês. Tem que ter uma fonte de fibra de boa qualidade, tá? Tem que ter um nível de fibra bruta ou FDA elevado, e tem que ter um nível de proteína bruta mínimo adequado, ok? Pessoal, essa análise que eu fiz sobre qualidade de ração foi sob o ponto de vista nutricional, mas o cunicultor tem algumas ferramentas muito interessantes ao seu dispor para ele verificar também a qualidade dessa ração. Ou seja, complementando as informações, você pode chegar à conclusão se a sua ração é de boa qualidade ou não. Aliás, existem alguns itens que a gente sempre lembra que a gente sempre tem que estar avaliando na granja a fim de comprovar se o nosso processo está sendo bem realizado. Veja bem, uma das coisas que você, como cunicultor, tem que estar sempre olhando no dia a dia é a vala. É onde que os animais estão defecando. E olhando para a vala, dentre várias outras coisas que a gente pode observar, a gente vai ver a qualidade das fezes. Então, uma ração de boa qualidade também tende a oferecer fezes de boa qualidade. Ok? Não se esqueça, se você tem muito problema de diarreia, isso pode estar relacionado com a qualidade da sua ração. Então a pergunta é, as fezes dos animais são normais? Você que está dando uma outra ração para os animais, você que está trocando, pensando em trocar alimentação, isso é uma das primeiras coisas que você vai observar. E você que já está utilizando uma ração há muito tempo, sempre observa como é que estão as fezes dos seus animais aí no coelhário, ok? Outra pergunta muito importante, olha só. O comportamento ingestivo do animal está normal? O animal está comendo uma quantidade esperada daquele alimento que nós estamos falando? Tá? Esse animal está jogando ração fora? Está vendo o desperdício? Ou seja, se o animal não está ingerindo uma quantidade esperada de ração, pode ter algum problema com essa qualidade desse alimento. Eu já vi, por exemplo, rações com uma grande quantidade de fino, que não tinha fibra, o animal praticamente jogava tudo fora, enfiava o bracinho dentro ali do comedor e jogava tudo fora. Como já vi também, ração de palatabilidade muito ruim, onde o animal não conseguia comer e ele simplesmente jogava fora. Então a pergunta é, o comportamento ingestivo do animal está normal? Ele está comendo bem essa alimentação? Se as fezes são de boa qualidade e se ele está comendo normal, isso sugere que a ração pode ser de boa qualidade, ok? Só para complementar.